Olá, leitor! Hoje, no Contos de Sebo, terminaremos o livro Ainda Estou Aqui, do autor Marcelo Rubens Paiva. Capítulo 18. A denúncia. Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Juiz Federal da Primeira Vara Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal, pelos procuradores da República infracinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência ajuizar a denúncia presente em face de 1. José Antônio Nogueira Belham, brasileiro, casado, general reformado do Exército. 2. Rubens Paim Sampaio, brasileiro, casado, coronel reformado do Exército. 3. Raimundo Ronaldo Campos, brasileiro, casado, coronel reformado do Exército. 4. Jurandir Oxendorf e Souza, brasileiro, solteiro, militar reformado do Exército. Jaci Oxendorf e Souza, brasileiro, solteiro, militar reformado do Exército. Primeira imputação: homicídio doloso qualificado. Consta dos inclusos autos do PIC número 130.001.005782/2012-11 e número 130.011.01040/2011-16, que, em hora incerta, entre os dias 21 e 22 de janeiro de 1971, nas dependências do Destacamento de Operações de Informações, DOI, do 1º Exército, localizado, à época, nesta cidade, na rua Barão de Mesquita, 425, Tijuca, os denunciados José Antônio Nogueira Belham e Rubens Paim Sampaio, acima qualificados, em concurso com os militares já falecidos João Paulo Moreira Burnier, Antônio Fernando Hughes de Carvalho, Fred Perdigão Pereira e Ney Fernandes Antunes, e ainda com outros agentes até agora não totalmente identificados, todos previamente ajustados e agindo com unidade de desígnio, mataram Rubens Beirod Paiva. O homicídio de Rubens Paiva foi cometido por motivo torpe. Consiste na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultação de cadáver. O homicídio praticado pelos denunciados foi cometido com o emprego de tortura, consistente na inflição intencional de sofrimentos físicos e mentais agudos contra Rubens Paiva, com o fim de intimidá-lo e, dele, obter informações a respeito dos destinatários finais de cartas e documentos remetidos por dissidentes exilados no Chile, encontrados em poder de Cecília Viveiros de Castro, já falecida, e da testemunha Marilene Corona Franco. A ação foi executada mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Tal recurso consistiu no emprego de um grande número de agentes do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA, do Centro de Informações do Exército, CIE, e do Destacamento de Operações de Informações, DOI, do 1º Exército para invadir o domicílio familiar, sequestrar a vítima, imobilizá-la e mantê-la sob forte vigilância armada. Segunda imputação:
ocultação de cadáver. Consta também dos autos que, em hora incerta, a partir do dia 22 de janeiro de 1971 até a presente data, nesta cidade, a subseção jurídica, os denunciados José Antônio Nogueira Belhan, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorf e Souza e Jaci Oxendorf e Souza, acima qualificados, em concurso com os militares já falecidos Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Hux de Carvalho, Ciceno Sarmento, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e ainda com outros agentes até agora não totalmente identificados, todos previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, ocultam o cadáver da vítima Rubens Beirod Paiva. Terceira imputação, fraude processual. Consta também que, em conduta destacada da anterior, os denunciados Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorf Souza e Jaci Oxendorf Souza, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios com Francisco Demiurgo Santos Cardoso, no dia 22 de janeiro de 1971, nesta cidade subseção jurídica, inovaram artificiosamente o Estado. A pessoa de Rubens Beirod Paiva, ao falsamente afirmarem que ele se evadira e que, portanto, não estava mais sob a responsabilidade do DOI. E B, do veículo VW Volkswagen, placas GB 214899, motor no BF 97562, mediante combustão provocada por disparos de arma de fogo por eles efetuados na estrada de Furnas, Alto da Boa Vista. Ambas as inovações foram feitas com o fim de induzir em erro o perito Lúcio Eugênio de Andrade, bem como o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o crime de homicídio cometido contra Rubens Beirod Paiva. Quarta imputação, quadrilha armada. Ao menos entre 1970 e 1974, nos períodos adiante precisados, os denunciados José Antônio Nogueira Belhan, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorf Souza e Jaci Oxendorf Souza, juntamente com outros criminosos já falecidos, dentre os quais Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Paulo Malhanes, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Hux de Carvalho, Ciceno Sarmento, José Luiz Coelho Neto, João Paulo Moreira Burnier, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e com outros cuja participação ainda não foi totalmente individualizada, associaram-se de maneira estável e permanente em quadrilha armada, com a finalidade de praticar crimes de lesa humanidade tipificados no ordenamento interno, como sequestro, homicídios e ocultações de cadáver. A associação começou com a adesão dos denunciados em momentos distintos à organização criminosa e desenvolveu-se no interior do Destacamento de Operações de Informações, DOI, do 1º Exército e do Centro de Informações do Exército, CIE, órgãos dos quais os denunciados faziam parte, sediados nessa cidade e subseção judiciária. As 4 condutas imputadas foram cometidas no contexto de um ataque sistemático e generalizado à população civil, consistente, conforme detalhado na cota introdutória que acompanha essa inicial, na organização e operação centralizada de um sistema semiclandestino de repressão política baseado em ameaças, invasões de domicílio, sequestro, tortura, morte e desaparecimento dos inimigos do regime. Os denunciados e demais coautores tinham pleno conhecimento da natureza desse ataque, associaram-se com outros agentes para cometê-lo e participaram ativamente da execução das ações. O ataque era particularmente dirigido contra os opositores do regime e matou oficialmente 219 pessoas e desapareceu com outras 152, dentre elas a vítima Rubens Paiva.
Não é demais registrar que a privação da liberdade da vítima nas dependências do comando da 3ª Zona Aérea e no DOI do 1º Exército era ilegal, porque nem mesmo na ordem vigente, na data de início da conduta delitiva, agentes do Estado estavam juridicamente autorizados a atentar contra a integridade física dos presos e muito menos a sequestrar pessoas e depois fazê-las desaparecer. Com efeito, o artigo 153, 12 da Emenda Constitucional no 1º de 1969 estabelece claramente que a prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente que relaxará se não for legal. Mesmo no ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968, apesar de ter suspendido a garantia do habeas corpus para os crimes contra a segurança nacional, não excluiu o dever de comunicação da prisão, nem autorizou a manutenção de suspeitos por tempo indeterminado em estabelecimentos oficiais, sob a responsabilidade de agentes do Estado. Portanto, ainda que um pretexto de combater supostos terroristas não estavam os agentes públicos envolvidos autorizados a sequestrar a vítima, mantê-la secretamente em estabelecimento oficial, torturá-la até a morte e depois dar ao corpo um paradeiro conhecido somente pelos próprios autores do delito, dentre os quais os denunciados. 2. Homicídio. Sequestrado no DOI, sob a responsabilidade do CIE e do próprio DOI, Rubens Paiva foi então vítima de violenta tortura cometida pelo integrante da equipe de interrogatórios da Seção de Informações do DOI, Antônio Fernando Hughes de Carvalho, falecido no ano de 2005, dentre outros agentes ainda não totalmente identificados. A participação de Hughes no crime foi inicialmente revelada pelos militares Armando Avolio Filho e Ronald José Mota Batista Leão. Posteriormente, as testemunhas Marilene Corona Franco e Lúcia Maria Murat Vasconcelos reconheceram Hughes como um dos autores das torturas que lhes foram aplicadas. Também, Riscala Corbage e José Antônio Nogueira Belhan confirmaram que Hughes integrava uma das equipes da subseção de interrogatório do DOI, do 1º Exército. A violência empregada contra a vítima com a intenção de provocar sua morte foi, assim, a causa das lesões internas que ocasionaram o óbito, motivo pelo qual está a conduta submetida no artigo 121, segundo do Código Penal. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultações de cadáver. O homicídio foi cometido com o emprego de tortura consistente na aflição intencional de dores e sofrimentos físicos e mentais agudos a Rubens Paiva, com o fim de intimidá-lo e dele obter informações a respeito dos destinatários de cartas e papéis remetidos por dissidentes exilados no Chile. A ação foi executada mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Tal recurso consistiu no emprego de um grande número de agentes do CISA, do CIE e do DOI do 1º Exército para invadir o domicílio familiar, sequestrar a vítima, imobilizá-la e mantê-la sob forte vigilância armada. As condutas comissivas e omissivas imputadas a José Antônio Nogueira Belhan e Rubens Paim Sampaio, adiante precisadas, foram penalmente relevantes para a ocorrência do resultado naturalístico do homicídio, motivo pelo qual são eles coautores do crime nos termos dos artigos 11 e 25 do Código Penal. Convém frisar que os dois denunciados na condição de superiores hierárquicos de Antônio Fernando Hughes de Carvalho não apenas podiam, como também deviam, ter agido para impedir a ocorrência do resultado, respondendo desta feita pela omissão dolosa também na condição de garantes. No caso de José Antônio Nogueira Belhan,
mesmo após ser pessoalmente cientificado por 2 oficiais do Exército das torturas infligidas na vítima e que tais torturas poderiam levar o preso a óbito, não agiu para impedir o cometimento e consumação do homicídio de Rubens Paiva, quando devia e estava em condições de fazê-lo. O denunciado Rubens Paim Sampaio, por sua vez, já informado da intensidade da tortura praticada contra Rubens Paiva em cela militar e agindo em concurso com Fred Perdigão Pereira, dolosamente impediu o ingresso do capitão Ronald José Mota Batista Leão à sala onde a vítima estava, assegurando com sua conduta comissiva a progressão criminosa do homicídio. Por esses motivos, José Antônio Nogueira Belham e Rubens Paim Sampaio estão incursos nas penas dos artigos 121, segundo, incisos 1º, motivo torpe, 3º, emprego de tortura, e 4º, mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, na forma do artigo 25, concurso de agentes, ambos do Código Penal. 3º, ocultação do cadáver. A solução encontrada pelos denunciados e demais coautores foi sustentar que a vítima fugiu. Porém, provavelmente em razão do status de ex-parlamentar ostentado por Rubens Paiva, não seria possível apenas anunciar o fato à família e censurar os jornais da época para que não divulgassem a notícia. E, não obstante, não se tenha chegado à identidade dos autores imediatos da retirada de Rubens Paiva das dependências do DOI e da posterior ocultação do cadáver em local ainda ignorado, há nos autos elementos seguros de convicção a respeito da participação dos denunciados José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorff Souza e Jaci Oxendorff Souza, na ocultação, ainda não exaurida, do cadáver da vítima. Tal participação consistiu no caso do denunciado José Antônio Nogueira Belham, na omissão conivente com a retirada do cadáver da vítima das dependências do DOI e na posterior omissão em apurar o paradeiro do corpo, quando estava obrigado, em razão da função de comando do destancamento por ele exercida, a impedir a ocorrência e a permanência do resultado. P. No caso do denunciado Rubens Paim Sampaio, na omissão de seu dever de garante em fazer cessar a execução criminosa, mesmo após confessadamente ter tomado ciência da morte e da farsa executada. O denunciado foi informado do óbito porque, juntamente com Fred Perdigão Pereira, havia acompanhado o interrogatório da vítima no DOI, os dois na condição de membros da seção de operações do CIE. A comunicação da morte foi feita ao denunciado por telefone, através de um agente ainda não identificado do DOI, na própria data dos fatos. Mesmo ciente de que fora engendrada uma farsa, o denunciado deixou de impedir a consumação e permanência da ocultação do cadáver da vítima, quando estava obrigado a fazê-lo, seja em razão de sua posição hierárquica na estrutura do órgão diretamente envolvido nos fatos, seja porque havia ele, com sua conduta anterior, contribuído para a produção do resultado. Termo de declarações de Rubens Paim Sampaio ao MPF. Documentos 50, 155 até 158, volume 2 do PIC, número 130.001, 005782-2012-11. A respeito do caso envolvendo o ex-deputado Rubens Paiva, o declarante tem a dizer que, em uma data, recebeu um telefonema de uma pessoa do DOI, cujo nome não se recorda, informando que Paiva havia falecido de enfarte. O declarante disse: "Espera aí." Em seguida, informou o fato a Coelho Neto, que então determinou que o corpo fosse levado ao IML. O declarante retornou a ligação ao DOI, mas então a pessoa do outro lado da linha lhe disse que haviam feito um teatrinho para ocultar o corpo. C.
No caso dos denunciados Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorf Souza e Jaci Oxendorf Souza, na omissão da identidade dos autores imediatos do crime permanente tipificado no artigo 211 do Código Penal, bem como a manutenção até hoje da versão falsa apresentada, ambas as condutas dolosamente dirigidas a garantir a perpetuação da ocultação do cadáver. As condutas omissivas imputadas aos denunciados são penalmente relevantes porque contribuíram decisivamente para o resultado naturalístico do crime de ocultação do cadáver, tipo de natureza permanente. Por esse motivo, são eles coautores do evento nos termos dos artigos 11 e 29 do Código Penal. As imputações específicas aos 5 denunciados estão detalhadas na seção 2 desta ação. Em razão de tais fatos, José Antônio Nogueira Belhão, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorf Souza e Jaci Oxendorf Souza estão incursos nas penas do artigo 211, o artigo 29, concurso de agentes, ambos do Código Penal. 4. Fraude processual. Para o acobertamento do homicídio, não foi suficiente a ocultação do corpo de Rubens Paiva. Foi preciso também que os agentes envolvidos apresentassem algumas explicações aceitáveis para o desaparecimento de uma pessoa vista presa por 3 testemunhas no interior do DOI. Sem a farsa urdida, da qual participaram o então capitão Raimundo Ronaldo Campos e os então sargentos Jaci Oxendorf e Souza e Jurandir Oxendorf e Souza, não seria possível manter-se por tanto tempo a versão de que a vítima fugira. A farsa começou com uma ordem manifestamente ilegal dada aos 3 denunciados pelo major subcomandante do DOI, Francisco Demiurgo Santos Cardoso, já falecido. Pega uma equipe, leva para o Alto da Boa Vista, diga que o prisioneiro fugiu, metralhe o carro para parecer que ele fugiu e volte. A ordem, revelada somente agora, após 43 anos, foi cumprida pelos 3 na madrugada do dia 22 de janeiro de 1971. Acompanhado por Jaci e Jurandir Oxendorf Souza, Raimundo Ronaldo Campos conduziu o automóvel Volkswagen, placa GB 214899, motor no BF 97562, disponibilizado ao destacamento, até um trecho da estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista. Chegando ao local, os 3, previamente ajustados, efetuaram 18 disparos de armas de fogo de calibre 45 contra o veículo, sendo 2 no capô do porta-malas, 5 no paralamas dianteiro esquerdo, 2 no interior do porta-malas, 5 no tanque de gasolina, 3 na lateral dianteira esquerda e 1 na lateral traseira esquerda. Segundo Raimundo Ronaldo Campos, aí o Demiurgo, com ordem de alguém, porque ele não podia dar essa ordem, resolveu montar uma operação para dizer que Rubens Paiva fugiu. Eu não sei se ele já tinha morrido. Ninguém sabe, ninguém viu. Eu não vi, o Demiurgo deve ter visto. Aí eu fui fazer essa operação cinematográfica. Atiramos no carro. Fui eu e 2 sargentos. Acho que eram irmãos. Sei que eram paraquedistas. Eles eram da equipe que estava naquele dia. Podiam ser outros 2 quaisquer, mas escolheram aqueles 2. Terminou aquele dia. Eles foram embora e eu nunca mais os vi. Quem me deu essa ordem diretamente foi o Demiurgo. Alguém deu para ele porque ele não mandava. Alguém deu para ele. Fomos em um carro. Era um Fusca. Paramos num lugar ermo. Saltamos do carro. Metralhamos o carro. Tocamos fogo no carro. E chamamos os bombeiros e a polícia. Pegou fogo, demorou a pegar fogo. O carro pegou fogo pelos tiros. O DOI não usava metralhadoras. O DOI usava o armamento individual de cada um. Uma pistola 9mm, não, era uma 45. Devem ter sido 5 ou 6 tiros de cada um. Ficamos aguardando no local. Veio a polícia da delegacia da Tijuca, foi feita uma ocorrência pela delegacia, Polícia Civil. Os bombeiros foram lá, mas já não tinha mais o que apagar. Voltamos para o quartel, contamos o ocorrido, fizemos o mapa, o registro. Em decorrência da ação criminosa dos denunciados, o veículo incendiou-se.
Os 3 então chamaram os bombeiros e depois registraram a ocorrência junto ao 19º Distrito Policial. Em momento posterior, Raimundo Ronaldo Campos ainda assinou a parte 42, datada de 22 de janeiro, não redigida por ele, na qual falsamente afirma que, às 4 horas do dia 22 de janeiro de 71, em consequência das informações prestadas pelo cidadão Rubem Beirod Paiva Sic, levei-o acompanhado da equipe da BDA-AET, Brigada Aeroterrestre, para indicar uma casa onde poderia estar elemento que trazia correspondência do Chile. O senhor Rubem não conseguiu identificar a casa e, ao regressar na pista de descida ao alto da Boa Vista, lado da usina, o Volks da equipe do DOI foi interceptado por 2 Volks, um branco e outro verde ou azul claro, que violentamente contornaram a frente do carro do DOI, disparando armas de fogo. A equipe rapidamente abandonou o carro, refugiando-se atrás de um muro, respondendo ao fogo. O carro logo incendiou-se. O senhor Rubem saiu pela porta esquerda, atravessou a rua, refugiando-se atrás de um poste, enquanto elementos desconhecidos, provavelmente terroristas, pelo tipo de ação desencadeada, disparavam de atrás dos carros sobre o nosso carro. Ele corria para dentro de um dos carros, os quais logo partiam em alta velocidade. Ao cessarem os tiros para o embarque dos terroristas, aproveitamos e atiramos violentamente, conseguindo quebrar o vidro traseiro de um dos carros e, com certeza, atingindo um dos elementos que, com um grito, caiu no chão, sendo arrastado para dentro do carro, já em movimento. Desceram a estrada em alta velocidade sob uma saraivada de balas disparadas pela equipe. O carro do DOI, a essa altura, já ardia completamente. Foi participado ao 19º DP e ao Corpo de Bombeiros, que compareceram ao local, porém não conseguindo salvar o carro. Na hora em que a equipe abandonou o carro, foram deixados no seu interior 2 carregadores de metralhadora 9mm Beretta. Não houve feridos por parte dos elementos do DOI. Raimundo Ronaldo Campos, capítulo oficial de permanência. Ouvido pelo MPF, o denunciado Raimundo Ronaldo Campos declarou que o Major Demiurgo mesmo fez o documento e mandou eu assinar, porque eu tinha que assinar. Se eu não fizesse tudo isso, eu seria, sabe o quê? Punido. Eu era um capitão. O resto era tudo major, tenente-coronel, general, o diabo. Se eu não fizesse, eu iria ser transferido do Rio de Janeiro lá para o interior do Rio Grande do Sul ou para a Amazônia. Então, eu tinha que fazer. Assinar o que ele me desse para assinar. Então, eu assinei isso aqui. Foi ele quem fez. Ou ele, ou não sei quem acima dele, eu não sei. Era para dizer que tinha havido uma troca de tiros, uma tentativa de sequestro, uma coisa assim. Eu nunca vi o Rubens Paiva. Eu nem sabia que ele estava lá. Eu só vinha saber depois porque eu tinha que fazer o registro no seu mapa da missão. E eu, quem era o cara? E me deram o nome. Então, é isso aí. 5. Quadrilha armada desenvolvida no contexto de organização criminosa. Ao menos entre 1970 e 1974, nos períodos adiante precisados, os denunciados José Antônio Nogueira Belhã, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorf Souza e Jaci Oxendorf Souza, juntamente com outros criminosos já falecidos, dentre os quais Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Paulo Malhães, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Ruges de Carvalho, Ciceno Sarmento, José Luiz Coelho Neto, João Paulo Moreira Burnier, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, e com outros cuja participação ainda não foi totalmente individualizada, associaram-se de maneira estável e permanente em quadrilha armada com a finalidade de praticar crimes de lesa humanidade tipificados no ordenamento interno como sequestros, homicídios e ocultações de cadáver. A quadrilha em questão, verdadeira organização criminosa para fins de direito, consolidou-se com o golpe de Estado de 1964 e seus remanescentes permaneceram em atividade até ao menos junho de 1981,
Tinha âmbito nacional e congregou um grande número de agentes civis e militares, a maioria integrantes da chamada Comunidade de Informações, rede nacional de pessoas e organismos de Estado envolvidos na repressão política ditatorial. Ainda que os denunciados e demais integrantes da quadrilha agissem em nome do Estado, os crimes por eles cometidos não estavam, de modo algum, amparados pelo direito vigente à época, nem mesmo por aquele emanado do próprio movimento golpista. Os sequestros cometidos por integrantes da organização eram antijurídicos porque as prisões não eram seguidas de comunicação à autoridade judicial, como já determinava a lei vigente à época, havendo nos autos ainda provas de que, a partir de 1971, presos políticos foram levados a um centro clandestino de torturas mantidos pelo CIE, em Petrópolis, hoje conhecido como Casa da Morte. O denunciado Rubens Paim Sampaio, inclusive, confessou que foi responsável por manter sequestrada naquela casa a testemunha Inês Etienne Romeu. Além disso, como já mencionado, nem mesmo na ordem vigente no período eram os denunciados e demais integrantes da organização juridicamente autorizados a atentar contra a integridade física das pessoas que estavam sob suas custódias, e muito menos a sequestrar pessoas, matá-las e depois fazê-las desaparecer. As condutas típicas atribuídas aos denunciados eram, assim, antijurídicas. São também culpáveis porque todos tinham plena e real consciência da ilicitude dos atos praticados, tanto que, ainda que por eles cometidos em nome do Estado, jamais foram assumidos por eles com atos oficiais, permanecendo na clandestinidade das ações criminosas publicamente negadas. Portanto, não há nenhuma dúvida de que, ainda agindo em nome do Estado, todos os membros da quadrilha armada estavam conscientemente associados para praticar crimes. Especificamente no que se refere aos denunciados José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorff Souza e Jaci Oxendorff Souza, a adesão à quadrilha armada ocorreu no Rio de Janeiro, no interior do DOI, do 1º Exército do CIE, como descrito na manifestação anexa à denúncia. Tais órgãos integravam o sistema instituído pela Diretriz Presidencial de Segurança Interna para suprimir a oposição ao regime, mediante ações criminosas cometidas e acobertadas por agentes do Estado. O CIE estava subordinado diretamente ao gabinete do ministro do Exército e funcionava pelo próprio prédio do Ministério, na Avenida Presidente Vargas, nessa subseção judiciária. Ao menos entre 1970 e 1974, o órgão manteve equipes de operações comandadas por majores e capitães com formação na área de informações, dentre os quais o denunciado Rubens Paim Sampaio e os capitães Fred Perdigão Pereira e Paulo Malhães, já falecidos. Os oficiais eram subordinados ao tenente-coronel José Luiz Coelho Neto, também já falecido, e tinham à disposição ao menos 3 sargentos para acompanhá-los em missões de sequestro, tortura e também de homicídios e ocultações de cadáver de opositores do regime, especialmente os integrantes de organizações da esquerda armada. Posteriormente, o já-coronel José Antônio Nogueira Belham passou a comandar toda a seção de operações do CIE. Consoante, comprovou-se através de documento apreendido na residência do militar Paulo Malhães, membro da organização criminosa recentemente falecido. Convém registrar que, poucas semanas antes do óbito, Paulo Malhães confessou ter recebido ordens do CIE para retirar os restos mortais de Rubens Paiva da Praia do Recreio dos Bandeirantes e ocultá-lo em lugar ainda ignorado. O DOI, por sua vez, estava subordinado à 2ª Seção do Comando do 1º Exército e funcionou a partir de meados de 1970 e até o início da década de 1980 em 2 prédios do Batalhão de Polícia do Exército, também nessa subseção judiciária. O denunciado José Antônio Nogueira Belham, como será melhor detalhado adiante, comandou o destacamento em novembro de 1970 e maio de 1971, mas já havia aderido à organização criminosa desde o final do ano de 1969 e início de 1970. Momento em que passou conscientemente a atuar na coordenação de equipes de operações,
responsáveis por invasões de domicílio e sequestro de suspeitos de oposição ao regime. Tais ações, convém repetir, eram antijurídicas porque contrariavam a legalidade vigente na época, inexistindo causa de exclusão da ilicitude para elas, seja no direito interno, seja no direito internacional. Requer, outro sim, a oitiva das testemunhas abaixo, arroladas para prestar depoimento sob as penas da lei. Rio de Janeiro, maio de 2014. Sérgio Gardeng Suyama, Procurador da República. Antônio do Passo Cabral, Procurador da República. Tatiana Polo Flores, Procuradora da República. Ana Cláudia de Salles Alencar, Procuradora da República. Andrei Borges de Mendonça, Procurador da República. Paraná, São Paulo. GT, Justiça de Transição. Marlon Alberto Weicker, Procurador Regional da República. GT, Justiça de Transição. Capítulo 19. Decisão. Recebimento da denúncia. 4ª Vara Federal Criminal. Avenida Venezuela, 134, terceiro andar, Praça Mauá, Rio de Janeiro, CEP 20.081.310, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Processo 0023.005.91.2014, 4.025.101. Autor, Justiça Pública. Réu, José Antônio Nogueira Belham e outros. Juiz, Caio Márcio Guterres Taranto. Decisão. Recebimento de denúncia. 1. Do relatório. Ministério Público Federal oferece denúncia em desfavor de José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorf Souza e Jaci Oxendorf Souza, pela prática em tese das condutas tipificadas nos artigos 121, segundo incisos 1º, 3º e 4º, 211, 288, parágrafo único e 347, parágrafo único, todos do Código Penal e em concurso de agentes. Sustenta que, entre os dias 21 e 22 de janeiro de 1971, nas dependências do Destacamento de Operações de Informações DOI do 1º Exército, então localizado na rua Barão de Mesquita, 425, Tijuca, Rio de Janeiro, os denunciados José Antônio Nogueira Belham e Rubens Paim Sampaio, Major Sampaio, Dr. Teixeira, em concurso com militares já falecidos e com agentes ainda não identificados, cometeram o homicídio de Rubens Beirod Paiva, defende o caráter torpe do homicídio praticado e a impossibilidade de defesa da vítima, consistente na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultações de cadáver. Asseveram o emprego de tortura consistente na inflição intencional de sofrimentos físicos e emocionais contra Rubens Beirod Paiva, com o fim de intimidá-lo e dele obter informações a respeito dos destinatários finais de cartas e documentos remetidos por dissidentes exilados no Chile, encontrados em poder de Cecília Viveiros de Castro e de Marilene Corona Franco. Imputam também aos acusados em concurso com agentes não identificados e outros já falecidos a ocultação do cadáver de Rubens Beirod Paiva. Narra que os acusados, juntamente com Francisco Demiurgo Santos Cardoso, no dia 22 de janeiro de 1971, inovaram artificiosamente ao afirmarem que a vítima se evadira, com o fim de induzir em erro o perito Lúcio Eugênio de Andrade e o órgão jurisdicional competente. Por fim, afirmam que os acusados, ao menos entre 1970 e 1974, juntamente com agentes já falecidos, dentre os quais Francisco Demiurgo Santos Cardoso, Paulo Malhães, Fred Perdigão Pereira, Antônio Fernando Huck de Carvalho, Ciceno Sarmento, José Luiz Coelho Neto, João Paulo Moreira Burnier, Ney Fernandes Antunes e Ney Mendes, além de outros não identificados, associaram-se de forma estável e permanente em quadrilha armada, com a finalidade de praticar crimes de lesa humanidade tipificados no ordenamento interno como sequestros, homicídios e ocultações de cadáver. A denúncia narra que há 4 condutas imputadas foram cometidas no contexto de um ataque sistemático e generalizado à população civil, consistente em organização e operação centralizada de um sistema semiclandestino de repressão política.
baseado em ameaças, invasões de domicílio, sequestro, tortura, morte e desaparecimento de indivíduos contrários ao regime então em vigor. Assevera o Ministério Público Federal que, no dia 19 de janeiro de 1971, Cecília Viveiros de Castro e Marilene Corona Franco embarcaram do Chile para o Rio de Janeiro, chegando à meia-noite do dia 20. Vítimas de tortura, descobriu-se que ambas ocultavam papéis e cartas com conteúdo político. Nos papéis encontrados em poder de Marilene Corona Franco, havia a orientação de que um dos pacotes deveria ser entregue a Rubens, que poderia ser contatado através de um determinado número de telefone. Marilene Corona Franco sustenta a denúncia, foi obrigada, mediante tortura cometida pessoalmente pelo comandante da 3ª Zona Aérea, Coronel João Paulo Moreira Burnier, a telefonar para o número indicado no pacote que recebera e dizer a Rubens que as cartas do Chile haviam chegado. Conforme narra o Ministério Público, o oficial portava radiocomunicador e, assim que a mensagem foi transmitida por telefone, ordenou o cerco e invasão da residência da vítima. Minutos mais tarde, Rubens Berod Paiva foi levado ao comando da 3ª Zona Aérea na Avenida General Justo, conduzindo o próprio veículo, iniciando-se sessão de interrogatório com emprego de tortura. Posteriormente, a vítima foi levada ao DOI do 1º Exército. No final do dia 20, foi transferido para o 1º Batalhão de Polícia do Exército, onde funcionava o DOI. Afirmaram que Rubens Berod Paiva foi então vítima de violenta tortura de homicídio e teve seu cadáver ocultado. A presente ação penal foi distribuída por dependência à medida cautelar número 2014 5101020100, que teve por objeto busca e apreensão na residência de Paulo Malhães, cujo resultado consagra documentos e outros meios de prova que lastreiam o oferecimento da denúncia. Da não extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela qualidade de crimes contra a humanidade. A qualidade de crimes contra a humanidade do objeto da presente ação penal obsta à incidência do decurso do prazo prescricional como hipótese de extinção da punibilidade. O homicídio qualificado pela prática de tortura, a ocultação do cadáver após tortura, a fraude processual para a impunidade da prática de tortura e a formação de quadrilha armada foram cometidos por agentes do Estado, como forma de perseguição política, no período da ditadura militar, como atos de repressão à liberdade política da vítima. A ordem constitucional em vigor à época também contemplava a incidência da normatização dos princípios de direito internacional, razão pela qual consagrava a competência da União em celebrar tratados, artigo 8º, 1º da Emenda Constitucional número 169. Dessa forma, já incidia o princípio geral de direito internacional, acolhido como costume pela prática dos Estados e posteriormente por resoluções da ONU, de que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. A esse fato, acrescenta-se que o Brasil, pela edição do decreto número 10.719 de 1914, ratificou a Convenção concernente às leis e usos da guerra terrestre, firmada em Haia em 1907. Na qual reconhece o caráter normativo dos princípios jus gentium, preconizados pelos usos estabelecidos entre as nações civilizadas, pelas leis da humanidade e pelas exigências da consciência pública. O conceito de crime contra a humanidade foi previsto inicialmente no artigo 6º do Estatuto do Tribunal de Nuremberg e depois ratificado pela Organização das Nações Unidas, em dezembro de 1946. Nele estão previstas as condutas de homicídio, deportação, extermínio e outros atos desumanos cometidos dentro de um padrão amplo e repetitivo de perseguição a determinado grupo ou grupos da sociedade civil, por razão política. Nesse contexto, o sentido e conteúdo de crime contra a humanidade devem ser extraídos ponderando-se o histórico de militância política da vítima, inclusive sua atuação na qualidade de deputado cassado pelo movimento de 1964. Como fixado pelas Nações Unidas, ao aprovar os princípios ditados pelo Tribunal de Nuremberg,
O crime de lesa humanidade constitui qualquer ato desumano cometido contra a população civil, no bojo de uma perseguição por motivos políticos, raciais ou religiosos. Note-se que não há necessidade de consumação de um genocídio, mas apenas que determinado segmento social seja alvo de repressão específica. A denúncia narra com clareza o contexto das condutas imputadas aos denunciados como prática de uma política de governo ilegal perante o ordenamento à época qualificada por atrocidades. Passados mais de 40 anos dos fatos objeto da ação penal, já não se ignora mais que a prática de tortura e homicídios contra dissidentes políticos no período conhecido historicamente como ditadura militar fazia parte de uma política conhecida, desejada e coordenada pela mais alta cúpula governamental, mas que a manteve em um plano de ilegalidade, expondo que o Estado e os detentores do poder estavam acima do ordenamento jurídico. Narra, pois, a denúncia crimes contra a humanidade em contexto com demais fatos igualmente ilícitos, a exemplo de outros casos de tortura. Dessa forma, não se admite a prescrição da pretensão punitiva, muito embora o Brasil não tenha ratificado a Convenção sobre imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1968. Incide o verdadeiro princípio geral de direito internacional incorporado aos costumes internacionais, que obsta à extinção da punibilidade a partir de força derrogatória do artigo 107 do Código Penal. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é amplamente reconhecido como a formulação mais autorizada a respeito das fontes do direito internacional e expressamente contempla o costume internacional como uma prova de prática geral aceita como direito. O costume, como fonte do direito internacional apto a orientar juízos de supralegalidade, exige fatos materiais, ou seja, o comportamento propriamente dito dos Estados e a crença de que é segundo o ordenamento jurídico internacional. Há, assim, a crença e a coerência com o ordenamento jurídico de que os crimes contra a humanidade aceitos pelos Estados devem ser punidos, não se submetendo a impedimentos de incidência da lei penal, a exemplo das hipóteses de extinção da punibilidade, como a prescrição. Da não extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do homicídio qualificado por tortura por força da Convenção Interamericana contra a Tortura. Tendo-se em vista a primeira conclusão de não incidência de anistia para os crimes imputados em desfavor dos denunciados nessa ação penal, conclui-se que não está extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da imputação de homicídio qualificado pela tortura, mesmo se desconsiderasse a qualidade de crime contra a humanidade. Ora, na medida em que o fato aconteceu entre os dias 20 e 21 de janeiro de 1971 em 5 de 10 de 1988, não havia decorrido o prazo de 20 anos necessários para a extinção da punibilidade. Artigo 109, 1º do Código Penal. A Carta de 1988 consagrou os direitos e garantias nela expressos, não excluem outros decorrentes do regime de tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. Artigo 5º, 2º. Esse dispositivo superou a disposição normativa do artigo 153, 36 da ordem constitucional anterior, de alcance mais restrito. Por outro lado, a Constituição atribui reprovabilidade à tortura, em especial por consagrá-la como infiançável e insuscetível de graça ou anistia. Artigo 5º, inciso 43. Há, pois, o direito fundamental da punibilidade dessa prática, sobretudo quando a disposição normativa do inciso 43 é compreendida perante o inciso 40 do artigo 5º, ao estabelecer que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Da justa causa, contexto apto à admissão da denúncia. A denúncia ofertada encontra-se devidamente acompanhada de documentos e testemunhos aptos ao reconhecimento da denúncia em desfavor dos acusados.
Merecem ênfase a declaração manuscrita de Cecília Viveiro de Castro, a declaração de Marilene Corona Franco ao MPF, o depoimento de Cecília Viveiro de Castro à DPF em 11 de nove de 1986. O recebimento de entrega do automóvel da vítima e o conjunto de documentos apreendidos por força da medida cautelar número 2014-5010-20.100. Dispositivo. Em face do exposto, recebo a denúncia em desfavor de José Antônio Nogueira Belhã, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorff Souza e Jaci Oxendorff Souza, pela prática em tese das condutas tipificadas nos artigos 121, segundo incisos 1º, 3º e 4º, 211, 288, parágrafo único, e 347, parágrafo único, todos do Código Penal e em concurso de agentes. Citem-se os denunciados para responderem à acusação por escrito no prazo de 10 dias, na forma do artigo 396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que poderão ser arguídas preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerer sua intimação, quando não se tratar de testemunhas meramente de caráter, devendo, nessa hipótese, ser apresentada a declaração. O oficial de justiça deverá qualificar os citados nas folhas anexas aos mandatos e devolvê-las a este juízo, junto com os expedientes. Deverá ainda certificar-se se os denunciados têm advogados, bem como o nome e o número da inscrição da OAB, ou, caso não possuam, informar se têm condições financeiras para constituir advogado. Caso não possuam condições financeiras para constituir advogado, deverão ser orientados e dirigirem-se em caráter de urgência à Defensoria Pública da União, localizada na Rua Alfândega, número 70, Centro, Rio de Janeiro, de terça a quinta-feira, das 8h30 às 5h30, ou, na impossibilidade, manterem contato telefônico com o órgão através do número 2460-5000. Dê-se vista ao Ministério Público Federal. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2014. Assinado eletronicamente. Caio Márcio Guterres Taranto, Juiz Federal. Nota do autor. O caso Rubens Paiva está longe de terminar. Em 25 de setembro de 2014, o advogado Rodrigo Roca, que defende os militares acusados no homicídio e ocultação de cadáver do ex-deputado Rubens Beraldo Paiva, protocolou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, STF, para que seja extinta a ação penal. Para a defesa dos militares, a decisão da Justiça de acolher denúncia do Ministério Público Federal, MPF, viola a decisão, em ações anteriores do Supremo, que considerou válida a lei da anistia, que perdoa crimes cometidos por militares e guerrilheiros durante a ditadura. A principal tese do MPF é que os crimes foram cometidos contra a humanidade e, portanto, não prescreveram nem são submetidos à lei da anistia. O Procurador-Geral de Justiça, Rodrigo Janot, sustenta a mesma tese. O ministro Teori Zavascki, do STF, suspendeu, em 29 de setembro do mesmo ano, a ação penal contra os 5 militares denunciados. Considerou que manter em andamento a denúncia seria incompatível com a análise já feita pelo STF sobre a aplicação da lei da anistia e pediu informações ao juiz federal da 4ª Vara Federal Criminal do Rio. O caso não tem data para ir à plenária do Supremo.